Saudações a todos os irmãos em Yahushua HaMashiach. Irmãos, a situação está cada vez mais difícil. As coisas estão cada dia mais complicadas. Cada momento que passa, as pessoas estão passando por situações terríveis. Aqui na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia feita por católicos e cristãos, mãe e filha juntos. A mãe e a filha se juntaram para criar sua própria Bíblia. E como sempre, Satã no meio, bota umas verdadezinhas, tipo uma mensagem subliminar, para poder dar ênfase e fazer com que as pessoas pensem que a verdade está toda nela, a ponto de servos de Yahweh dizer que a Bíblia de Jerusalém é a melhor Bíblia para se falar de Yahweh. Sendo que não é verdade. Ela é igual às outras. Então aqui no livro de Timóteo, na segunda carta, tem dizendo assim, no capítulo 1: sabe, porém, o seguinte, que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Tempos difíceis, meu irmão. Tempos difíceis. Dias de perseguição contra os filhos de Yahweh. Agora, o que mais me chama a atenção é que tem pessoas que dizem que estão passando por situações difíceis. Pessoas que estão passando por prova. Eu mesmo estou passando por uma prova terrível. Estou passando por uma prova que estou sendo perseguido por todos, principalmente pelos da minha família. Eu vou fazer uma transmissão falando sobre os inimigos familiares, ou seja, os inimigos que estão dentro da nossa própria parentela carnal. Porque quem é sábio e quem tem a comunhão e a intimidade com Yahweh sabe que nós temos filhos carnais, mas o ser que está no nosso corpo não é pai nem filho de ninguém. A nossa carne que reveste o nosso corpo espiritual é que gera filhos, mas o ser que está dentro dos nossos filhos e dos nossos pais são seres iluminados por Yahweh igualmente a nós. E muitos seres que estão dentro de muitos dos nossos filhos, nossos pais, são seres comandados por Satã, ou seja, filhos de Satã. Então, há seres que são filhos de Yahweh e há seres que são filhos de Satã. E em uma família pode nascer filhos de Yahweh e filhos de Satã. Numa mesma família. Por isso que somente a carne é da parentela. Só a carne é familiar. Só o corpo carnal é pai, é filho, é irmão, é primo, é sobrinho, é tio. Mas o ser que está dentro desses corpos do sobrinho, do tio, do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão, da irmã, são seres espirituais que podem ser filhos de Yahweh ou filhos de Satã. Mas isso é assunto para outra transmissão. Então, muitos irmãos estão passando por provas que estão desesperando da própria vida. O irmão ligou para mim e disse que passou por uma tribulação terrível, que ele desejou a morte.
Eu, particularmente, desejo a morte todos os dias. Eu prefiro estar fora desse corpo e perto de Yarro do que nesse corpo e passando a tribulação que estou passando. Por quê? Porque muitos de nós estamos passando por tribulações terríveis. Talvez eu não entre em detalhe nesse vídeo, mas posso entrar em detalhe em outros vídeos. Assim, se Yarro nos permitir, porque Yarro nos separou, nos predestinou para falar as coisas segundo o seu momento, a sua hora e o seu tempo. E nós que somos comandados por ele só falamos as coisas no tempo dele. Então o que é que ocorre? Eu estou passando por tribulações terríveis, no meio de familiares, de parentes, de pessoas próximas, e entre outras tribulações. Mas eu vejo irmãos se queixarem que estão passando por tribulações terríveis, que estão passando por momentos difíceis, mas muitos desses irmãos que eu conheço têm fazenda, têm gado, têm chácara, têm sítio, têm rios nas suas propriedades, moram dentro de uma roça, mora na zona rural, que é coisa maravilhosa, que é o paraíso, que é a sombra do paraíso, é a zona rural. Entendeu? A cidade não é paraíso, a cidade é sombra do inferno e da tribulação e do castigo e da condenação. Mas a zona rural é sombras do paraíso. Por isso que Ra-Satã tem invadido algumas zonas rurais para poder tentar foguetar essa verdade que a zona rural é sombra do paraíso. Então tem irmãos que tem todas essas coisas, tem carro importado, documentado, tá entendendo? Tem seu trabalhozinho bonitinho, mas está se queixando de que está passando tribulações por causa de Yarro. Mas eu não estou aqui para desfazer de ninguém e nem para condenar ninguém, nem julgar ninguém, nem me achar melhor do que ninguém. Mas se eu passasse uma tribulação dentro de uma roça, dentro de uma chácara, com um emprego certo, com mantimento certo e com um carrinho novo, bom, pronto para viajar e com a documentação em dias, poxa, era uma tribulação maravilhosa. Passasse o que eu passasse, sabe por quê? Porque eu pegava meu carrinho, bonzinho em dias, dava uma viajada pela redondeza, entrava dentro das florestas, estacionava meu carro e ia louvar a Yarro dentro desses lugares. Porque eu conheço vários lugares, várias áreas rurais, conheço uma parte boa da zona rural, daqui do estado onde eu moro, e conheço muita área que você pode ir andando até de carro, deixar seu carro dentro do mato, ir para beira de rio, ir para topo de cachoeira, ir para dentro de áreas de árvore, de riacho, e lá você faz vida, lá você louva, lá você ora, lá você clama, lá você enaltece, lá você engrandece, lá você agradece ao Altíssimo e ninguém te ouve, ninguém te vê. Yarro me levou em vários lugares em que eu posso gritar e ninguém me ouve, porque são áreas paradisíacas que tem só mato, cânticos de pássaros e até frutas, que eu posso passar o dia me alimentando enquanto estou fugindo da tribulação em que me persegue. Então, aqui eu não posso fugir porque eu estou dentro da cidade, eu estou dentro do inferno, eu estou fora do paraíso. Mas pessoas que estão em zona rural e diz que está passando luta, está passando tribulação, só Yarro para me esclarecer esse tipo de situação, porque eu não consigo compreender. Pessoas que moram na zona rural e reclamam e se queixa de tribulação. Fato é que todos que servem a Yarro de verdade
Esteja onde estiver, vai passar tribulação, vai ter sempre alguém que vai perturbar. Porém, na zona rural, meus irmãos, parece que é a melhor tribulação que existe. Porque se eu tivesse na zona rural, a minha tribulação, por maior que ela fosse, ela ia ser amenizada só pelo fato de eu estar na zona rural. Agora eu vou dizer aos irmãos por quê. Porque eu viajei um certo tempo, fiquei uns 2 meses na zona rural, em várias partes, e fiz esta obra de arro, em pontos de ônibus, em estradas, andando na beira da estrada, com o celular na mão, fazendo vídeos, em beira de riacho, em cachoeiras, dentro de matos, dentro de mata fechada, em cima de árvores, embaixo de árvores. Nem todos os vídeos estão aqui no YouTube, nesses lugares, mas tem vídeo no Instagram, tem vídeo no Facebook e até no WhatsApp tem vídeo. Eu nesses lugares paradisíacos fazendo vídeos e falando de arro. Tá entendendo? Debaixo de viaduto, em beira de riacho, perto de serpente. Tem lugares que eu estou falando de arro e os animais estão passando, a borboleta pousando em mim, lagartos exóticos subindo pelas pedras. Coisa maravilhosa, pô. Coisa maravilhosa de se viver. Tribulação a gente passa, mas eu creio que na zona rural, meu irmão, tendo condições financeiras e tendo um carro, é uma maravilha. Tá entendendo? Então é por isso que eu não consigo entender como pessoas dizem que está passando tribulação ou tribulações terríveis e essas pessoas têm fazenda, têm chácara, têm dinheiro e têm carro bom. Tá entendendo? Porque só Yahweh para nos entender, e só Yahweh com a sua infinita bondade para nos esclarecer. Porque eles podem estar até passando tribulações, mas tribulações piores do que nós que estamos na cidade. Nós que servimos a Yahweh e estamos na cidade, na zona urbana, passamos mais tribulações do que quem serve a Yahweh e está na zona rural. Eu tenho quase certeza disso. Não vou dizer que tenho 100% de certeza, porque eu estou falando uma coisa dentro da minha visão humana, dentro do que eu tenho ouvido e visto. Eu tenho visto irmãos com caminhonetes importadas boas, e aí dizem assim: ô irmão, estou passando por uma luta, estou passando por uma prova, estou passando por uma tribulação que vocês nem sabem. Irmãos que têm gado, irmãos que têm animais, e dizem assim: irmão, estou passando por uma luta que você não sabe. Tá entendendo? Enquanto eu conheço irmãos que não têm energia, eu conheço irmãos que estão presos injustamente, servem a Yahweh, estão presos injustamente, estão no presídio, injustamente, não é pagando por crime que cometeu no passado, não. É injustamente mesmo. Tá entendendo? Está dentro do presídio, injustamente servindo a Yahweh, dentro da prisão, em meios a bandidos tenebrosos e perigosos. Tá entendendo? Então, esses sim estão passando tribulações piores. Quem tá na zona rural pode estar até passando momentos difíceis. Mas outro tipo de perseguição. Mas a perseguição que a gente passa aqui na cidade, na parte de desemprego, na parte de violência, na parte de roubo, na parte de necessidades financeiras, na parte de tudo, de perseguições familiares, a gente aqui passa pior. E só Yahweh para nos dar o sustento. Porque tem irmãos que já estão querendo entrar em depressão, tem irmãos que já estão querendo se afastar de Yahweh, tem irmãos que já estão querendo entrar em vários tipos de coisas para poder amenizar o sofrimento. Mas não adianta não, irmãos. A gente passa tribulação com Yahweh e passa também sem Yahweh. Com Yahweh a gente passa tribulação, sem Yahweh nós pagamos o preço. E pagar o preço é muito pior do que passar tribulação. Porque nós somos atribulados, mas não angustiados. Está escrito, né? Perplexos, mas não desanimados.
perseguidos, mas não desamparados, e abatidos, mas não destruídos. Que assim seja. Então, é só um desabafo, é só um parecer que estou dando aqui. Não estou aqui para me mostrar melhor do que ninguém, nem pior, nem dar uma de vítima, nem dar uma de coitado, mas só para entender que as pessoas que estão na zona urbana, ou seja, estão na cidade, estão sofrendo pior do que muitos que estão na zona rural. Pelo menos os que eu conheço. Se tiver algum irmão aqui que está na zona rural, mas está passando por dificuldade financeira, por seca, por sede, por falta de iluminação, falta de alimentação, está em um lugar difícil, de difícil acesso, não tem carro, não tem moto, pouco transporte, pouca condução, deixa aí nos comentários aí, porque os que eu conheço que estão passando prova, que estão passando tribulação, financeiramente estão bem. Que assim seja. Até a próxima.